observadores estratégicos, tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo aqui uma edição especial com Carlos Dias. Carlos Dias, especialista em política e estratégia pela ADESG do Rio de Janeiro e estrategista-chefe da plataforma Rumo Econômico, uma plataforma que cresce cada vez mais e com conteúdos extremamente relevantes e preditivos. Eu tenho acompanhado aí o trabalho do Carlos Dias e tenho visto muito valor nas informações aí publicadas. Então, aconselho a vocês a acompanharem o Carlos Dias no Rumo Econômico, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante relevante, porque vamos falar sobre a situação do Brasil, né? Afinal, são aí quase 4 meses de governo, né? Vai fazer 4 meses, e o Brasil está indo para um caminho não muito auspicioso. O tema da nossa conferência de hoje é Brasil sem rumo, o risco de um futuro sombrio. Obviamente que a gente não poderia esperar alguma coisa muito positiva vindo do governo atual e as suas ramificações, aparelhamento e também uma rápida atuação no sentido de destruir tudo o que foi construído de bom, e o Brasil agora nós vemos em queda livre. Agora, até onde esse poço, até onde é o fundo desse poço que nós estamos caindo, né? Esse é a questão, né, que a gente vai procurar descobrir. Mas, enfim, vamos conversar aí. Carlos Dias, tudo bem com você? Espero que sim. Como você está enxergando aí o panorama do Brasil? E, primeiramente, eu acho que um assunto importante para a gente abordar seria a questão do Sérgio Moro, que, na minha visão, foi bastante séria, uma ameaça do presidente da República no exercício do poder, em uma declaração oficial, não foi oficiosa, e, na minha visão, analisando a cena, eu vi que não tinha ninguém com celular ali. A cena vazada para os grupos de internet era de uma câmera lateral com uma grande objetiva branca e não tinha ninguém com celular ali. Então, acredito que esse vazamento foi proposital mesmo para ameaçar o Moro. Mas vamos lá, queria saber a sua análise sobre esse episódio. Fábio, primeiramente, bom dia, uma satisfação estar contigo aqui, com aqueles que nos assistem, né, nos acompanham permanentemente. Na sua abertura, né, a parte inicial, antes da gente tocar no aspecto do senador Sérgio Moro e desse acontecimento, né, essa tentativa de assassinato, você estava descrevendo um pouco o Brasil, as coisas, quase 4 meses, né, entrando no quarto mês praticamente de governo, né? Governo de maneira, uma fala institucional, né? Porque na verdade é um desgoverno. E eu me lembrei muito das características do governo Dilma, né? Descontrole inflacionário, de contas públicas, sem propostas de alteração em termos de reforma, sem capacidade de lidar, né, com os desafios do país, e uma bancada e uma base parlamentar totalmente dissolvida. Hoje o governo ele não tem bancada, né, parlamentar, ele tem uma liderança, por exemplo, que é no Senado da República, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, mas as bancadas parlamentares elas são totalmente opostas, né, ao governo, ao governo. Há uma oposição consistente agora em relação a isso, é o que eu tenho acompanhado. Então, nesse primeiro momento, eu vejo que o rumo do país, né, esse desgoverno que nós estamos vendo,
ele tem uma capacidade de ser enfrentado por medidas legislativas e por apreciações, né, de medidas, de ministros, de convocações, para que as coisas tentem se reordenar, embora eu não acredite que isso vai acontecer. Não acredito que esse governo tenha a possibilidade de entrar no rumo. Mas, voltando à questão do hoje, então, senador Sérgio Moro, eu acho que é um ato gravíssimo, por exemplo, antes mesmo da descoberta do atentado, um presidente da República se dirigir a uma nação de uma maneira geral e dizer que está no cargo para se vingar daqueles que praticaram a justiça. O que precisa ficar claro é que o Lula, embora ele tenha sido descondenado por um conjunto aparelhado do sistema jurídico brasileiro, esse sujeito foi objeto de denúncia com comprovação, com provas de toda a sorte, tanto na primeira instância, onde estava naquela época hoje o senador Sérgio Moro, mas por mais duas instâncias de confirmação. As confirmações da Lava Jato, em termos de decisão judicial de primeira instância, atingiram aí, eu vou falar 96%, para não ser... Minha vontade era falar 98%, porque como eu não estou muito seguro agora, por causa do tempo, não tenho a lembrança, mas pelo menos 96% das decisões foram confirmadas. E elas foram destruídas por razões políticas no Supremo Tribunal Federal. O Lula, ele foi descondenado por uma, precisa lembrar isso, por uma arguição equivocada e falsa de que a instância de Curitiba era inadequada para julgá-lo. O foro deveria ser, né, o foro geográfico deveria ser São Paulo ou o Distrito Federal, a Justiça Federal. Isso totalmente, vamos dizer, equivocado nas palavras do ex-ministro Marco Aurélio Mello. E também precisamos lembrar que essa arguição de competência de foro, competência territorial, ela é arguída na primeira instância. E superada a questão, como a palavra já diz, está superada. Não há como você ter uma outra revisão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o que foi cometido ali foram absurdos jurídicos gravíssimos contra a ordem, né, a ordem jurídica brasileira. Mas quase todo mundo ficou assistindo, inerte a essas, vamos dizer assim, operações jurídicas para salvar ou colocar uma candidatura que era totalmente interessada pelo sistema. O sistema, quando a gente fala, é o sistema de controle da nação, são os poderosos, os parasitas do Estado, a burocracia estatal e os corruptos envolvidos. Então, essa que é a realidade. Como você vai condenar, por exemplo, um operador da Odebrecht, se o beneficiário central direto, que era o antigo condenado, ele foi descondenado? Então, quer dizer, o que nós estamos olhando é que ele, como foi pego e pelo Ministério Público e pela Justiça condenado, ele está usando hoje, sentado na cadeira de presidente da República, operar uma vingança contra um magistrado que foi correto e um senador da República eleito. Quem deu esse poder absoluto a Lula de se vingar na cadeira de presidente da República? A gente precisa começar, Fábio, a rever conceitos morais. O Brasil não pode ser governado por um meliante. O Brasil não pode ser governado por um sujeito que quer fazer dos seus interesses pessoais um disfarce de interesses coletivos. Confundir os seus interesses pessoais com o interesse da nação. Aliás, ele nunca teve interesse na nação. Ele sempre foi um vendilhão da nação brasileira, esses grupos de esquerda. Eles nunca tiveram uma identidade nacional. Essa gente sempre foi comunista. Isso significa que
as ordens e a orientação vêm do sistema central da época da União Soviética e hoje continua com essa expansão, né, da tentativa de colocar os estados nacionais ajoelhados ao poder do narcoterrorismo comunista que está, por exemplo, implantado na América Latina. Então, a minha manifestação inicial é essa, é de perplexidade e não de surpresa de ver um presidente da República do Brasil, essa potência sensacional, especial, né, de nação que é o Brasil, e construído pelo seu povo, ser governado por uma figura menor, para não dizer outra coisa, mostrar-se de maneira muito clara, dizendo que ele é o poder e o poder que ele exerce é para se vingar de adversários. É isso. Eu diria mais, pelo que eu entendi, a vingança dele não é só contra as pessoas que estiveram envolvidas no processo dele. Ele está se vingando do Brasil. Na minha visão, no meu entendimento, não foi uma questão simplesmente de judiciário, Polícia Federal e tudo mais. O Brasil inteiro estava torcendo para ele ser preso. Ele percebeu isso. Toda a base do PT percebeu isso e ficou extremamente se sentindo acuada e prejudicada, e esse sentimento de vingança não é só sobre as autoridades que o prenderam, mas sim toda a sociedade brasileira contra o Brasil. O Lula também, ele, como você bem disse, ele nasceu no Brasil, é o que deu a entender, mas ele não é um brasileiro de fato. Ele não é brasileiro, ele age em função de agendas globalistas. Então, ele tem relacionamentos espúrios com George Soros, por exemplo, a ONU, nessas questões ambientais, falou claramente que a Amazônia não é um território que deve ser administrado pelos brasileiros, que ela deve ser compartilhada. Olha só o crime de lesa pátria aí, eu não sei se o termo está certo, lesa pátria ou traidor da pátria, ou o que quer que seja, mas isso é muito grave, você, como presidente da República, dizendo que o território não é seu, né? Ele está indo na mesma linha de raciocínio dos globalistas que querem tomar as riquezas da Amazônia. A gente sabe que todos esses países da Europa não têm mais recursos naturais, eles acabaram com tudo. Estados Unidos também tem pouco recurso natural. O que sobrou é Brasil, né? Então, o hemisfério norte ele está todo lascado economicamente, em termos de segurança alimentar, tá grave. A segurança deles, energética, telecomunicações, porque vai tudo junto com a segurança energética. A segurança econômica do hemisfério norte está muito abalada. É um efeito cascata, bolhas estourando uma atrás da outra. Agora, e o Brasil, como é que fica? O Brasil não é um país forte e resiliente perante a crises mundiais, pelo que eu entendo. E ainda com uma política dessa, de reforma tributária, que só vai diminuir postos de trabalho, vai atacar mais os empresários. O que vai acontecer? Os empresários vão desistir de trabalhar, vão falar, bom, vou pegar meus milhões, vou aplicar e os empregos que se lasquem. Eu tentei. É isso que eu acredito que vai acontecer. Fábio, a questão econômica, né, é um ponto central nessa agenda de controle, né, global do país.
não só dos nossos recursos naturais, né, quer sejam eles de ordem de produção alimentar e quer seja também de recursos minerais, né, que entra aí o campo também de energia, por exemplo, a produção de petróleo, né, a questão natural, por exemplo, nós somos uma riqueza hídrica fantástica, então nós temos uma das energias mais limpas do mundo. Então, o Brasil tinha tudo para o crescimento e também para a sua industrialização. Só que o pacto com a estrutura patrimonialista, né, e aqueles que parasitam o sistema do Estado brasileiro no campo da economia, né, muitos empresários são avessos à concorrência, à livre concorrência. Eles estão sempre disponíveis, né, pagando propina para um bando de figuras abjetas da República, preservar os seus espaços econômicos como estão, né? E permitir simplesmente que se cresça nos seus interesses, nas suas direções. Então, o país é um país da centralização de poder e da cartelização e oligopolização dos sistemas econômicos, em todos os campos, praticamente. A gente vive isso na comunicação, a gente vive isso na indústria, né? Então você vê para o setor financeiro, né? Por exemplo, serviço, você vê, nós somos operados por 4, 5 grandes bancos, o sistema se resume a isso, né? O restante, lógico, existem operadores laterais, né, no campo do sistema financeiro, mas são, comparados a essa estrutura concentrada, é bastante irrelevante. Então, o Brasil, vamos dizer assim, ele não percebeu a sua vocação, tanto do seu povo quanto das unidades, né, da Federação Nacional, que caberia um descentralizar das atividades econômicas e explorações por vocação de cada região e integração do país. Podemos fazer isso no saneamento, podemos fazer isso na integração de vias rodoviárias, né, através de ferrovias também, vias aéreas. Né, podemos explorar a parte da cabotagem, né, quer seja a costa, quer seja a parte interior através dos rios, e melhorar e dar condição de redução de custos, né, da nossa produção. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos e commodities, né, agrícolas do mundo, né, tanto proteína animal quanto commodities agrícolas. Nós exportamos aí das exportações brasileiras, em torno de 52% vem do agro. O agro representa hoje em torno de 30% do PIB nacional e é tratado por esse governo como latifundiários. Cria um ministério, por exemplo, da reforma agrária, do desenvolvimento agrário, que simplesmente é um estimulador de invasão de terra produtiva, enquanto que o próprio governo, quando esse governo que esteve no poder, tanto ele quanto Dilma Rousseff, não entregaram àqueles que eles dizem que são donos da terra qualquer titulação significativa. Bolsonaro entregou em torno de 450 mil títulos de propriedade. As pessoas que estavam trabalhando na terra e queriam a terra, agricultores, pequenos agricultores, vou chamar até de microagricultores. 450 mil titulações, a maior feita em um período tão curto de governo. Isso é, de fato, trabalhar para o desenvolvimento do país e dar segurança às famílias, assistência técnica e financiamento no campo, para a gente exatamente atuar numa vocação que sempre foi natural do país, a produção agrícola, ela ser ampliada e atingir o ambiente, o curso internacional. Como hoje somos extremamente competentes com o agronegócio, que não compete com a agricultura familiar, pelo contrário, tudo é integrado. Então, esse governo, por exemplo, ele não deu uma resposta econômica. Então, você não tem um arcabouço fiscal, você não tem, por exemplo, o controle de gastos,
Porque existem coisas que precisam ser ditas aqui, eu não quero me alongar muito, eu vou só comentar esse pedaço e a gente troca uma ideia. Porque as pessoas falam, olha, o controle de gastos. O controle de gastos é uma das etapas de um sistema de recuperação fiscal do país. O fundamental, na verdade, é a redução da despesa. Porque você pode controlar o gasto e estabelecer um teto, por exemplo. Mas isso não significa que você não pode ser mais eficiente e cortar os custos do Estado. E isso não tem projeto de acontecer, não tem pretensão ainda nem citado. Na reforma tributária, pasmem todos nós, o interesse é uma falsa simplificação do sistema que quer exatamente, Fábio, manter a mesma carga tributária que nós pagamos hoje. E não vai manter, porque na verdade eles vão aumentar, mas isso é outra conversa. Mas o que eu quero dizer é que a disfarçatez é tão grande que eles vão para um projeto de reforma tributária dizendo que querem manter a mesma carga tributária sobre o PIB que nós temos hoje. E quanto à sociedade brasileira, a área produtiva do país, ela quer a redução, não só a simplificação do sistema, que certamente será muito bem-vinda, mas o setor produtivo brasileiro e o consumidor final quer é uma redução da carga tributária, para que a gente possa efetivamente ter o quê? A poupança, o dinheiro ficar no os nossos recursos, né, de ganhos consigam ser mais potentes, então a gente tem a capacidade de gerar poupança e a gente consiga ter um mercado interno consumidor consistente. Então, na linha que está hoje esse tipo de reforma e essa fala, né, autorizada do governo, nós não vamos ter absolutamente espaço de crescimento. Então, não tem como querer, aí encerro mesmo, que haja uma redução, por exemplo, da taxa Selic, como foi ontem mantida em 13,75, porque não existe possibilidade de controle de gasto, não existe arcabouço fiscal, não existe a possibilidade e a expectativa do mercado mesmo de redução da inflação do curto prazo, não só para esse ano, como para o ano que vem. Como você iniciou a sua fala falando sobre agro, eu queria fazer uma complementação. Hoje nós temos um produto novo no mercado, que são os títulos, que são muito parecidos com títulos imobiliários, só que para o agronegócio, financiar o agronegócio e também fazer crescer essa estrutura do agronegócio. Isso é uma novidade, a princípio parece auspiciosa, porém, com os riscos que o agro está sofrendo agora, esse tipo de investimento, eu não sei dizer ainda se é um investimento de risco, é uma coisa que acabou de sair, é um projeto fantástico, porque quem sempre gostou de agro, não tem uma fazenda, quer participar do negócio, sente afinidade com agro, poderia estar participando, recebendo dividendos, né, dos fundos agro. Agora, você pensa comigo, os riscos do agro, né? Tem os riscos climáticos, riscos de logística, risco de greve e o risco dos terroristas de plantão que voltaram a atuar, né? Que são bandidos disfarçados de manifestantes. Então, essa bandidagem aí, esses foras da lei, invadindo terras produtivas, sabotando o agro, que já não é um plano do Brasil, eu vejo que isso é um plano globalista. Por quê? Eu acompanhei, desde o ano passado, vários depósitos gigantes de alimento nos Estados Unidos sendo queimados, assim, incêndios em depósitos de alimentos, proibição em alguns países da agricultura familiar de pequeno porte. Então, eles querem quebrar essa cadeia de autossustentabilidade de pequenos vilarejos ou pequenos municípios,
seja lá como a gente vai definir isso. Então, se isso acontece, a gente fica dependente de uma cadeia industrializada. Então, a agricultura familiar, a agricultura que é mais saudável, que talvez não use agrotóxico, que não tenha produtos geneticamente modificados, sejam proibidos. Daqui a pouco você não vai poder vender o ovo da galinha que você produz. E, se bobear, proibir de criar galinha ou plantar. Então, eu vejo um negócio mais profundo ainda, em que o Brasil foi assim tomado de assalto por essa guerra de quinta geração que envolve fome, narrativas, guerra econômica, a informacional, né? A telemática, guerra espacial, enfim, a fragmentação da sociedade em grupos antagônicos e, por fim, a pá de cal foi o grande golpe que a sociedade tomou das Forças Armadas quando viraram as costas para o povo e, pior, conduzindo as pessoas que estavam pacificamente em frente aos quartéis, pedindo não uma intervenção direta, eles estavam pedindo para que se fosse investigado os processos do sufrágio que vai eleger o governante. Então, não estavam pedindo nada demais, é só uma auditoria. A auditoria, na minha visão, não foi feita. O Supremo Tribunal Eleitoral, eu não sei se é esse o nome, Supremo Tribunal Eleitoral, é isso? Superior Tribunal Eleitoral. Superior Tribunal Eleitoral barrou tudo, dificultou todas as investigações. É o contrário, é o contrário, é Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, obrigado pela... Não, eu falei errado. Correção. Então, e ainda a gente vê vários vídeos dizendo que o governo está arrumando dinheiro não sei de onde para que parlamentares removam as assinaturas da CPI do dia 8. Por quê, meu Deus do céu? O interesse é deles de provar que foram os conservadores que estavam na frente dos quartéis que invadiram e quebraram tudo. Então, a gente só pode deduzir que não foi isso que aconteceu, né? Assim como nos Estados Unidos, os filmes estão sendo mostrados, né? Ali no Capitólio, né? Onde os seguranças e policiais acompanharam os manifestantes, manifestante não, os vândalos, os terroristas, quebrando coisas, abrindo porta para eles, mostrando o lugar onde eles tinham que quebrar. Aqui foi a mesma coisa, está notório. Então, por isso que eles não querem CPI. Isso não vai derrubar o presidente atual. O que vai derrubar é povo na rua. Isso se o povo se sentir motivado, porque depois da virada de costas para o povo das Forças Armadas, o povo perdeu muito, foi muito abalado o sentimento de patriotismo. Eu compreendo isso e queria voltar à questão do agro em relação às tensões sociais que esse governo quer gerar. Porque esse governo ele ataca em diversas frentes, né? Ele tenta recompor uma base via mensalão, né? Que é a tradição do PT com as bancadas parlamentares. Hoje não está tendo essa possibilidade. As bancadas elas estão reagindo, né, ao tipo de controle do Poder Executivo. Hoje, por exemplo, as emendas, né, como são colocadas, as emendas de relator, que isso foi construído e tem que se lembrar também um nome extremamente negativo da história política recente brasileira, que se chama Rodrigo Maia, que foi deputado federal e
e presidente da Câmara em 2019, 2020, ele que produziu essa anomalia de controle do sistema orçamentário na direção dos parlamentares e aquelas emendas de redação que ficariam por exclusividade na mão do relator indicado por ele do orçamento. Quer dizer, aquilo que o PT e o Supremo Tribunal criticaram como orçamento secreto, ele foi produzido no parlamento e não pelo Poder Executivo. Então, essas coisas não deveriam mais acontecer, mas, enfim, para um governo, né, no caso do governo Bolsonaro, ele levou a culpa daquilo que não fez. E esse outro utiliza o sistema, né, que foi produzido por um aliado dele, que estava como presidente da Câmara dos Deputados, que era exatamente o Rodrigo Maia, agora para tentar subverter, né, a ordem e a autonomia dos parlamentares, inclusive ameaçando não pagar emendas que são obrigatórias. Então, o Brasil precisa de uma grande reforma. Ele precisa mudar toda essas legislações e atos, né, de políticos, né, e também, fundamentalmente, uma coisa que só pode acontecer numa geração futura, que é a gente ter pais e mães, né, mais cuidadosos com a atenção do caráter dos filhos e educá-los nas virtudes. Essa sociedade brasileira, ela não tem capacidade, essa sociedade da elite brasileira produzida, que nós estamos assistindo, ela não tem capacidade de reverter, né, a sua tendência, né, ao seu interesse pessoal, ao egoísmo, né, e à profunda corrupção das suas ações. Então, muita força foi dada agora nessas últimas eleições de uma reforma do parlamento e a constituição de um grupo conservador e de bases vinculadas às virtudes naturais das famílias brasileiras. E nós estamos vendo a repercussão disso. Cortam redes sociais desses deputados, processam esses deputados que falam na tribuna, onde a própria Constituição garante a inviolabilidade por quaisquer palavras, né, de parlamentar. Então, a gente vai continuar vivendo esse enfrentamento. E, enquanto isso, as realidades do Estado brasileiro, quer dizer, aquilo que a população espera de um governo, essas coisas vão se deteriorando. O mercado financeiro, esses malandros da Faria Lima, eles fizeram uma pesquisa, 98% está rejeitando o modelo econômico do Lula, que eles apoiaram para a eleição. Sabendo, inclusive, porque nenhum desses é idiota, sabendo, inclusive, que foi uma fraude a sua condição de descondenado. Então, quer dizer, eles optaram por um desvalor para tentar controlar uma economia no seu interesse e nos seus princípios. E estão tomando agora o retorno dessa escolha de gente inescrupulosa no poder novamente. Porque ou eles achavam inocentemente que o Lula e sua equipe se converteram, né, à manutenção da palavra dada, do empenho dado a coisas que poderiam ser sérias. Impossível. Impossível, é muita inocência. E essa gente não é inocente. Essa gente, na verdade, é cúmplice, né? Então, a realidade brasileira, concluindo, é dizer o seguinte, que esses modelos que hoje estão colocados para que o Estado se recomponha num centralismo e numa força de controle da sociedade produtiva brasileira, isso vai gerar um caos. Isso vai baixar a produção, vai aumentar o custo interno de alimentos e de todos os produtos que tem aqui. Impossível se reindustrializar o país, porque você não vai ter uma capacidade de importação de tecnologia, você não industrializa um país simplesmente como máquina exportadora, você tem que ter um mercado interno que sustente, né, a demanda por produtos, por bens e serviços de uma maneira fixa, porque sabemos muito bem que plataformas de exportação elas têm limites
elas têm limites ao longo do tempo, porque elas são competitivas num determinado momento, onde a mão de obra é baixa, onde os recursos são abundantes, e você pode gerar uma transformação a preços adequados, violando sistemas, por exemplo, de emprego, de meio ambiente, por exemplo, como a China foi ao longo desses últimos anos, e é ainda. Né? Só que agora essa reversão é praticamente impossível porque o sistema, né, mundial ficou dependente dessas plataformas alocadas fora dos seus territórios. Então, até você reintegrar isso ou aproximar dos seus territórios essas plataformas, coisa que o Brasil poderia fazer e muito bem, porque é abundante de recursos naturais, tem tecnologia e tem capacidade de, reordenando a sua estrutura estatal, isso significa diminuindo o poder e o peso dela sobre o setor produtivo brasileiro e ampliando a concorrência interna e a liberdade econômica, o Brasil seria vamos dizer assim, um país extremamente competitivo para que outras nações tivessem a oportunidade de ter a sua complementariedade em termos de produção e ampliação aqui no Brasil. O que não vai acontecer com esse governo. Esse governo, como você colocou bem, quer alienar os bens nacionais, né? O patrimônio e a vida. Né? Inclusive, por exemplo, quando você fala do setor mais respeitável da economia brasileira, de alta contribuição para a estabilidade não só do Brasil, do mundo, que é o setor agro, do agronegócio brasileiro, o governo estimula a invasão de propriedade privada, está levando tensão fortemente ao campo e vai gerar, né, um conflito social grave, porque essas estruturas que estão postas, né, no campo agro são de bilhões e bilhões de investimento. Ninguém vai permitir que invasor travestido, né, de produtor rural entre nas suas terras e tome suas riquezas para simplesmente destruí-las, que é exatamente o que significa a reforma agrária da esquerda. É um movimento revolucionário de desqualificação da propriedade privada e da riqueza produzida pelo setor privado. Eles acreditam na estatização de todos os meios de produção. É isso. Então, isso não vai avançar sem produzir uma grande violência no país. Não tem como. E assim, além de eles invadirem terras, eles barbarizam as pessoas que estão habitando a terra. Quando é uma propriedade menor, pior ainda, os atos de terrorismo, eles sim são terroristas. Não é gente que fica se manifestando pacificamente na porta da instituição, que quer que seja, mas eles atuam como terroristas, botam fogo, batem em pessoas, matam, né? Eles abatem animais de forma cruel, fazem assim uma carnificina, eles são assassinos mesmos. Andam armados, tocam fogo em tudo, destroem completamente as sedes, deixam a fazenda totalmente devastada. Agora, isso não ser chamado de ato terrorista, por favor, né? Chamar a gente de idiota. Aliás, Carlos, uma coisa que eu comentei com você e com outras pessoas que fazem programas, né? A gente ouve cada bobagem, né? Do executivo, de ministros, de deputados, senadores, enfim, toda essa parte legislativa e judiciário também, né? E assim, essa coisa está se alastrando, né? Esses besteróis aí que a gente ouve, que parece que estão falando para criança de quinta série e implementam assim sem o menor questão de fazer algum sentido. E a gente que apresenta um programa desse tem que ser praticamente um gênio para conseguir alguma atenção e para conseguir alguma respeitabilidade e alguma credibilidade. Isso, assim, eu acho um absurdo. E a audiência que essas figuras têm
é enorme, né? Comparado ao que os canais conservadores têm, né? Então, pô, isso tem que ser visto. Não sei se é a plataforma que deixa de entregar, porque a gente fala algumas palavras, né? A questão do executivo lá, do chefe do executivo, que eu não gosto nem de falar o nome, ele falando que queria né? Não vou repetir a palavra dele, porque eu me permito não permitir o Moro, mas se vingar da população e do Brasil, poxa, isso daí, imagine se fosse o Bolsonaro falando isso. Imagine, né? Então, temos aí esse problema, né, de um criminoso no poder, a reforma tributária, a questão do agro, né, coisas que não foram esclarecidas desde a época da eleição, está tudo muito obscuro. E se continuar assim, a gente não vai nem virar Venezuela, vai para Cuba direto, eu acho que esse ano ainda. E o real, eu não sei se ele derrete ou não esse ano. Quanto àquilo que a gente estava conversando nos bastidores, sobre investimento em outros países, né? Que país seria seguro, né? Porque, por exemplo, o dólar, não sei, ele está sendo sabotado também, né? Está sendo atacado aí pelos países que trabalham com petróleo. Então, petrodólar, assim, não está mais tão seguro para eles. E o povo está desdolarizando, né? Está comprando muito ouro, fazendo reserva os bancos centrais e desdolarizando já no movimento de pelo menos 3 anos, que eu sei, né? O que você poderia falar sobre isso? Eu estou falando alguma coisa que faz sentido? São ilações? Ou isso tem algum fundamento? O que está claro para nós é que a pandemia foi um processo de desorganização do mercado mundial. Esse processo ele foi desenhado na cabeça de alguém, certamente de globalistas, que quiseram liquidar e gerar uma depressão profunda no mundo, né? Isso conta também com lideranças de estados, né? E também mega, né, investidores, né, mega controladores de capital, de fluxos de capital no mundo. Então, essa elite, né, do Foro Econômico Mundial, ela de fato disparou, né, esse vírus, né, destruidor da produção, da economia e dos mercados, com a busca, com o interesse de controlar através de uma centralização global das atividades econômicas, né? O centro de decisão é o governo mundial que decide o que fazer e como, e que cada um de nós cumpriria regiamente. Então, aquele Klaus Schwab dizia, né, não precisa ter carro, você pode usar transporte público, né? Então, você não precisa, como o Lula viu, por que ter 2 televisões? Tem que perguntar quantas ele tem. Agora tem que saber se ele comprou com o dinheiro dele, né? Isso aí é outra questão, né? Então, o suor honesto do rosto para acúmulo de capital, propriedade, deixar herança, etc., isso é um dos grandes combatentes, né? Esses grupos são grandes combatentes dessa estrutura que na verdade, daria liberdade às pessoas de investir, de empreender, de crescer e, obviamente, tomar decisões. Então, quando você concentra esses recursos propriedade, recursos líquidos da economia nas mãos desses grupos, né, globais, eles é que são vamos dizer assim, os ordenadores, né, daquilo que é possível e aquilo que será, vamos dizer assim, utilizados, né, ou disponíveis para a nossa felicidade, porque a nossa felicidade também está dentro dos bens materiais, obviamente que não eles sendo superlativos, né, os bens espirituais, mas a gente tem uma condição humana natural de vida que precisa se alimentar, se divertir, de ter conforto.
Isso tudo é um campo de geração de progresso que o capitalismo democrático deu. E é a descentralização econômica que propicia isso, e não o Estado. A concentração de riqueza não é uma meta central do capitalismo, isso é democrático. Isso é uma mentira, isso é o contrário, isso é o socialismo, isso é o comunismo. Então, é, aí os bancos centrais fizeram essas defesas, porque eles sabem muito bem o que estava sendo operado. Então, eles começaram a relastrear suas moedas, né, no ouro, né, quer dizer, comprando ouro físico e colocando nos seus bancos centrais, né, recompondo suas reservas internacionais com moedas estáveis, as suas próprias que são emissores, e metais nobres, né? E o ouro é um deles, bem significativo. Então, essa realidade que foi gerada pela pandemia foi na direção de um expansionismo monetário para que tivesse uma tentativa de manter-se um certo equilíbrio do sistema econômico e não colapsar. Então, você viu, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos comprando ação de empresas no mercado. Você viu ampliando, né, as bases de financiamento e recursos líquidos, né, se injetando diretamente no mercado, para que as coisas não explodissem, né, de uma maneira geral, e não se deteriorassem em níveis extremos, gerando não só caos social, mas certamente guerras. Só que essas estruturas, né, de controle de capital, esses grupos centrais do mundo, estariam, obviamente, preservados. Então, há uma tentativa de uma mudança, sim, né, nesse perfil de controle dos estados. Só que não combinaram, né, com o mundo produtivo, e não combinaram também com as perspectivas de um mercado que é incontrolável. Que é incontrolável. O mercado não é algo que você pode até, de certa forma, sem dúvida nenhuma, como acontece, interferir, mas você gera distorções gravíssimas. Mas ele busca sempre uma autorregulação, uma proteção, né, para as realidades, porque essa questão do mercado se vincula muito às leis naturais, a questão mais racional, né, possível da existência. Então, a realidade que a gente vive hoje é uma tentativa de trazer a uma servidão conjunta, né, de países e pessoas, porque antigamente você controlava os países, né, pela dívida externa, pelo fornecimento de capital, né, pela limitação, por exemplo, do seu progresso industrial. Antigamente você podia fazer proibições objetivas, né, de comércio, de transações. Você, por exemplo, não compartilhava tecnologias para que houvesse, né, o desenvolvimento industrial em diversos outros setores. Então, na verdade, você tinha uma economia, vamos chamar assim, mais de produção, vamos chamar de setor primário, né, não, e o setor secundário industrial de baixa relevância, mas o que você tinha era muito mais de produção de área primária, não permitindo que houvesse valor agregado. Entendeu? Então, a questão é essa. Vou dar um exemplo: o café brasileiro. Né? Aí você vendia café e importa o Nespresso, de altíssima Importa ele qualidade. embalado. Exatamente. Então, coisas assim. Então, e outra coisa, da Suíça, né? Aí vai ver quantos pés de café tem na Suíça. Pois é. Então a realidade que nós estamos vivendo é um confronto em que a questão filosófica é mais importante do que a questão econômica, porque ela tem que voltar. E quando eu falo filosófica, eu falo de reorientação de virtudes mesmo, de princípios, de fundamentos, da razão, da existência humana e seu sentido. Então, se a gente não perceber e não voltar a essa época, aí você, a partir dali, com esses princípios e fundamentos, você reordena ou melhor, se liga a uma economia
que a gente já conhece, né, que é um sistema virtuoso de produção e de crescimento, que é completamente diferente do que se quer fazer hoje, que é o controle da pessoa, né, e fazê-la objeto, né, de interesses, né, e de pactos que ela jamais pode saber, vamos dizer assim, qual é o centro dos interesses. O centro dos interesses. Então, quer dizer, as pessoas não são convidadas a participar a uma discussão sobre as suas realidades e o destino da humanidade. Esse é o ponto central do globalismo, que é despersonalização e criar uma sociedade totalmente sem interesse, sem capacidade de decidir seu futuro, e ela mesma vai ser uma sociedade depressiva, sem razão para a existência, sem progresso, sem nada. Progresso humano e progresso material. Pois é. Uma coisa que também eu penso a respeito. Agora vamos falar de povo brasileiro, né? Dos habitantes do Brasil, né? Muita gente reclama a criminalidade, a violência, né? Principalmente no Rio de Janeiro, e onde tem domínio, São Paulo, né? Espírito Santo, Rio Grande do Norte, domínio de grandes facções, né? Pessoal, para de financiar esse crime. Vamos parar de consumir droga, parar de comprar produto roubado, né? Isso aí ajuda, né? Então não adianta botar a culpa no governo, na polícia, no judiciário, se quem está reclamando está comprando produto roubado, né? Está fomentando esse tipo de negócio. A gente sabe que existe o tráfico internacional, a gente sabe que existe tráfico humano e outras modalidades. Mas, poxa, a gente tem que assumir a responsabilidade como povo e parar de agir como se não tivesse responsabilidade sobre a segurança e soberania do nosso país. Porque se o povo é extremamente honesto, a gente começa a criar um certo constrangimento e sufocamento das atividades criminosas. Essa é a minha tese. Tá? Então, que sistema criminoso vai prosperar numa sociedade honesta, que não fomenta o crime? Né? Então, esse é um pensamento que eu tenho faz muito tempo. Pode não ser completo, mas faz parte do problema. Faz parte do problema. Não tenho a menor dúvida. O que você acha, Carlos? Não, vai na linha que nós estamos falando, né? Nós temos que ter uma sociedade que prime pelas virtudes. As escolhas precisam ser, né, aquelas corretas e adequadas, porque as escolhas ruins, elas têm consequências, obviamente, que ruins e se potencializam ao longo do tempo. Então, a gente precisa lutar contra esse interesse individual de uma satisfação momentânea através de qualquer ação ilícita, quer seja ela, como você colocou, pegar um produto roubado, contrabandeado, pirateado, etc., e comprar, e outras escalas também, que é na mesma linha de rota que é exatamente o tráfico de drogas. Porque, por exemplo, esse descaminho, né, o contrabando, etc., ele segue a mesma rota das máfias que são controladas pela estrutura do narcoterrorismo. Então, não pense que são coisas desvinculadas. Eles estão lucrando em todas as coisas, todas as fontes do crime, quer seja tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, pessoas, etc. Não, a prostituição, a droga, tudo isso é um vínculo, né, comum entre um ambiente criminoso. Ele não diz assim, não, isso aqui eu não entro. Não, vender arma não. Vender arma eu não entro. Não, se lucra, pode se. E o que é vender arma? Acha que é só um AR-15, um, uma pistola, uma bazuca, não, é qualquer coisa, pode ser, se tiver chance, por exemplo, de artefatos nucleares serem contrabandeados, vão entrar nesse mercado, não tenha dúvida. Então, a questão, porque na medida que você fere, né, um código vital, que é exatamente esse da virtude e do sentido moral da existência, né,
você está aberto a qualquer coisa. Você pode não se abrir nesse primeiro momento, mas no outro momento você vai. Impulsionado mais ainda pela ganância, pelo falso êxito, né, do sucesso criminal, né, que a pessoa tem, que se sente poder, etc., comando, controle, e vai cada vez mais nesse pântano, né, da existência se afundando, se afundando. É isso, eu estou de pleno acordo contigo. Nós temos que ter uma resistência, a gente tem que saber, e essa só pode ser de ordem moral e das virtudes, né, e é da condição espiritual, de você resistir ao mal. O que a sociedade brasileira e a sociedade mundial, de uma maneira geral, não pensa mais, elas estão descristianizando todas as suas estruturas de pensamento, de formação, de vida, e vai dar nisso mesmo, a animalização da humanidade e uma humanização dos animais. Que é isso. A pessoa adota um cachorro, não estou falando mal de cachorro, não, tá? Mas a pessoa adota um cachorro, mas é incapaz, não diria nem de adotar uma criança, mas pegar dar uma fralda, um leite para uma criança que precisa, por exemplo, que está num lugar, por exemplo, para adoção, né? Uma coisa nesse sentido, ou no hospital, por exemplo, de uma mãe que teve seus filhos, tiveram seus filhos, né? As mães tiveram seus filhos em condição ruim de cuidar, quer dizer, não tem renda suficiente. Então, ninguém, por exemplo, se move na direção de dar uma assistência a uma igreja, a uma área de assistência social que, por exemplo, pode ajudar essas mães carentes. Ah, não, vai comprar o melhor ossinho para o cachorro, uma coleira cor-de-rosa, manda fazer pintar a unha do gato, entendeu? Porra, meu Deus do céu, né? Estou dizendo que você não tem que cuidar dos animais, você não tem que os animais domésticos, etc. Eu tenho cachorro, mas eu trato o meu cachorro como cachorro. Eu não trato o meu cachorro dormindo na minha cama, né? Entendeu? Eu trato ele como cachorro. Vamos passear, vamos andar, faz exercício, come, né, dou as rações que tem que dar para ele, etc. Dá atenção veterinária quando precisa, as vacinações, tudo bem. Mas eu trato ele como cachorro. Entendeu? Ele não é meu filho, ele é um cachorro. E ele vive aonde? No canil. Né? É isso. Tá mudo, Fábio, tá mudo. Eu queria dizer aos que nos assistem agora, né, que a gente ficou um tempinho sem o Observatório Estratégico por conta de agenda dos participantes. O pessoal que faz parte do grupo tem agendas assim bastante concorridas. Então, como uma solução para essa questão, a gente está gravando os programas, como nós estamos fazendo agora, e vou lançar ele como se fosse ao vivo. Peço a todos que coloquem seus comentários, que tenham like se gostaram, dislike se não gostaram, critiquem aquilo que nós falamos, né? Podem concordar ou discordar. A gente está aqui assim num trabalho voluntário para ajudar o Brasil, né? Então, pô, tem pessoas fantásticas no grupo no Observatório Estratégico, que estão aqui, assim, de graça. Então, eu até coloquei aqui o Pix, para quem quiser contribuir com o canal, contribua, vai ajudar a gente, porque não é... A gente está, assim, no horário de trabalho, a gente dá os intervalos, faz esses programas, faz essas audiências aí, e a gente quer que vocês participem, tá? Ajudem a divulgar, ajudem a crescer o canal, deem o seu like, se inscrevam. Gostou, indica para os amigos, não gostou, indica para os inimigos. E vamos em frente, gente. Não é verdade? A ideia não é fazer programas muito longos. Hoje nós falamos, vamos fazer um de 20 minutos, já estamos com 1 hora, porque o assunto rendeu, né? Tinha um tempinho que a gente não estava
fazendo programa, acabamos juntando alguns assuntos aí que também não poderiam deixar de ser abordados. Mas, com esse novo modelo, a gente vai ter mais programas e assuntos mais fragmentados para que vocês consigam assistir de uma forma mais rápida, né? Não tome muito tempo do seu dia também, porque a gente quer que vocês assistam do início ao fim. Eu me despeço aqui, agradecendo muito a todos, agradeço muito ao Carlos Dias, que é um grande parceiro. O Carlos abraçou a causa, assim, e ele até me cobra. Fábio, vamos fazer o programa, né? E às vezes a culpa é minha mesmo, falta da minha agenda, né? Mas o Carlos, ele está numa agenda também bastante frenética, assim, bastante ocupada. Então, Carlos, minha gratidão a você por estar participando desse projeto e deixo com você as palavras finais aí. Eu só tenho a agradecer a você a oportunidade dessa nossa conversa, sempre muito positiva, né? Eu acho que a gente tenta, né, um certo esclarecimento da população, e mais do que um esclarecimento, eu acho que é uma motivação à busca do conhecimento. Então, é muito importante que o observatório exista, faça. O observatório estratégico, ele tem, vamos dizer assim, um nome, né, fundamental, que se autoexplica, né? Então, a gente tem que manter isso de uma maneira muito clara, né? Outros colaboradores terão, né, nas suas horas também, a possibilidade de gravar contigo e a gente fazer os programas e manter essa condição em pé de resistência a essas realidades fraticidas que nós estamos assistindo dentro e fora do Brasil. Tá? E eu queria aproveitar e fazer uma chamada aqui para o Rumo Econômico, né, que Sim. é um canal que trata da economia, da política, da geopolítica. Nós temos uma plataforma que é o www.rumoeconômico.com.br, que ali estão as matérias nossas e também podcasts, os vídeos. Esse vídeo também, como o Fábio sempre autoriza, eu coloco lá na área de vídeos da plataforma. Esse também vai ser colocado lá. E nós estamos em todas as redes sociais. Então, eu peço a vocês que iniciem, né, lá no www.rumoeconômico.com.br, que ali tem todas as plataformas que você pode se inscrever, nos acompanhe e recomende aos amigos e aos inimigos. Aos amigos que vão gostar e aos inimigos que vão tentar, pelo menos, tentar aprender alguma coisa, né? Deixarem de ser essa massa ignorante que a gente tem assistido, né? Notadamente no âmbito do poder. Fábio, obrigadíssimo por essa oportunidade da conversa. Para mim é sempre uma alegria trocar essa ideia contigo. Um forte abraço, meu irmão, e todos fiquem com Deus. Outro para você. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até.